Fala aí, pessoal. Espero que todos vocês estejam bem, assim como as suas famílias. Eu também espero que vocês, ao menos, tenham tentado resolver os exercícios que foram propostos na aula anterior. Então, na aula de hoje, a gente vai corrigir os exercícios da aula anterior sobre o conceito de temperatura, as relações de conversão entre as principais escalas termométricas. O primeiro exercício diz o seguinte: em algumas cidades brasileiras encontramos em vias de grande circulação termômetros que indicam a temperatura local medida na escala Celsius. Por causa dos jogos da Copa no Brasil, os termômetros deverão passar por modificações que permitam a informação também na escala Fahrenheit, utilizada por alguns países. Portanto, após essa adaptação, um desses termômetros que indique, por exemplo, 25 graus Celsius, também apontará a temperatura D. Então, lendo o problema, o que a gente precisa entender? O que ele está pedindo? Como é que a gente vai saber o que ele está pedindo? Observem as alternativas. Todas as temperaturas aí estão expressas na escala Fahrenheit. O problema forneceu uma temperatura na escala Celsius, que nesse caso é de 25 graus. Então, o que a gente vai ter que fazer? Obter a temperatura na escala Fahrenheit correspondente a 25 graus Celsius. Beleza? Então, botei ali naquele rascunho ali na minha tabelinha, e aí a gente só vai se utilizar da relação que a gente conhece. Está aí a relação de conversão entre as escalas Celsius e Fahrenheit, e aí o que a gente faz? 25 graus Celsius, a gente vai substituir evidentemente aqui do lado esquerdo, onde aparece a temperatura em graus Celsius. Então eu tenho 25 divididos por 5, igual a tudo que aparece ali do lado direito. Eu não posso mexer com isso por enquanto. O que eu falei para vocês? Todas as vezes em que for possível dividir os números ou do lado esquerdo ou do lado direito da igualdade, faça. Isso vai facilitar bastante a nossa vida. 25 divididos por 5, isso é exato. Isso aqui é igual a 5. Então, agora sim, aqui a gente vai multiplicar cruzado. Como não tem nada aqui embaixo do 5, não vai fazer diferença se eu colocar 5 divididos por 1. Não modifiquei nada. Então, eu tenho aqui 5 divididos por 1, igual ao que aparece aqui do lado direito. E a gente aqui aplica a propriedade das proporções, multiplicando esses termos aqui de forma cruzada. Então, eu tenho 1 vezes esse termo aqui, temperatura na escala Fahrenheit menos 32, é igual a 5 vezes 9. 1 vezes qualquer número é o próprio número, é o próprio termo, então está aqui. 5 vezes 9 é igual a 45. Acabando de resolver o exercício, aqui essa equação, o menos 32 precisa ir para o outro lado. Quando a gente faz isso, troca o sinal, vai ficar positivo. Aí eu tenho 45 mais 32, que é igual a 77. Então a resposta aqui correta do primeiro exercício é a letra D. O exercício número 2 diz que no quarto de uma estudante há livros sobre a mesa e um termômetro na parede marca 25 graus Celsius. Ele quer saber o valor dessa temperatura, da temperatura do quarto, nas escalas Fahrenheit e Kelvin. Então, primeiro, observem que
eu tenho uma temperatura expressa na escala Celsius e o problema pede para determinar esse valor, né, dessa temperatura nas escalas Fahrenheit e Kelvin. Observem que o valor é o mesmo, né, do exercício passado. Então eu não vou, né, falar, é a mesma coisa. Aqui eu tenho que transformar 25 graus Celsius na escala Fahrenheit. É a mesma coisa do primeiro exercício, mas de qualquer maneira eu deixei aí a resolução. A única coisa que eu vou fazer aqui é converter essa temperatura 25 graus Celsius na escala Kelvin. Então, da escala Celsius para a escala Kelvin, aqui nós temos a relação de conversão. 25 graus Celsius, isso vai entrar aqui do lado esquerdo, a gente repete o lado direito. Para acabar de resolver a equação, o menos 273, ele tem que ir para o outro lado da igualdade. Quando a gente faz isso, o sinal muda, então ele fica mais 273, de tal maneira que 25 graus Celsius equivalem a 298 kelvins. O exercício 3, ele está dizendo o seguinte, o termômetro de um laboratório indica 50 graus Celsius. Que valor indicaria nesse mesmo instante um termômetro graduado na escala Fahrenheit colocado ao lado do primeiro? E se o termômetro estivesse graduado na escala Kelvin? O que a gente precisa fazer aqui? Eu tenho a temperatura medida na escala Celsius, 50 graus Celsius. E o problema pede para a gente determinar essa temperatura na escala Fahrenheit e na escala Kelvin. Ou seja, eu vou fazer aqui esses dois cálculos, obviamente, separados. Então, primeiro, a gente vai transformar os 50 graus Celsius na escala Fahrenheit. Então, está aqui a relação de conversão. A gente substitui os 50 aqui do lado esquerdo. Então, eu tenho 50 divididos por 5 é igual a tudo aquilo que aparece do lado direito. 50 divididos por 5 é exato, então acho que facilita a vida. Mas aqui vocês já podem multiplicar cruzado, vocês vão obter o mesmo resultado. De qualquer maneira, 50 divididos por 5 é igual a 10. Não faz diferença alguma se eu expressar o 10 dessa maneira, porque 10 divididos por 1 continua sendo 10, igual ao que aparece aqui do lado direito. Então aqui a gente tem uma proporção, basta multiplicar aqui cruzado, então eu tenho 1 vezes esse termo, aqui, né, igual a 10 vezes 9. Então 1 vezes qualquer termo é o próprio termo, 10 vezes 9 é igual a 90, o menos 32 vai passar para o outro lado da equação positivo, de tal forma que 50 graus Celsius equivalem a 122 graus Fahrenheit. Agora, né, a gente vai transformar essa temperatura para a escala Kelvin. Então, está aqui a relação de conversão entre as escalas Celsius e Kelvin. 50, no caso, o valor 50 entra aqui do lado esquerdo da igualdade, igual tudo que aparece aqui do lado direito. O menos 273 vai passar para o outro lado com o sinal trocado, ou seja, positivo. 50 mais 273 é igual a 323. E aí aqui nós temos, né, a gente mostrou que 323 kelvins correspondem a 50 graus Celsius. O exercício número 4 fala o seguinte, um turista brasileiro trouxe dos Estados Unidos um termômetro clínico de cristal líquido, uma fita plástica em que existem pequenos retângulos que se tornam coloridos quando a fita é colocada na testa do paciente. Embora graduado nas escalas Celsius e Fahrenheit, a maioria dos valores não correspondem, como mostra aí essa figura. Então, primeiro, ele pede para determinar as temperaturas limites dessa fita em graus Celsius, assinaladas com os valores 94 graus Fahrenheit e 104 graus Fahrenheit. Então, o que acontece? A gente quer saber quanto vale 94 graus Fahrenheit e 104 graus Fahrenheit na escala Celsius. É o que está sendo pedido no item A. Então, olha só, aqui a gente tem que fazer, né, a transformação de cada uma das temperaturas. Está aqui a relação de conversão entre as escalas Celsius e Fahrenheit. E agora o 94, né, como são 94 graus Fahrenheit, ele vai entrar aqui do lado direito da igualdade. Então, o lado esquerdo a gente não faz nada, só deixar ele quieto. Aí do lado direito eu tenho 94 menos 32 sobre 9. 94 menos 32 dá 62.
E aqui o que acontece? Aqui a gente já vai ter que multiplicar cruzado direto, porque 62 dividido por 9 não é um valor exato. Então, multiplicando cruzado, eu tenho 9 vezes a temperatura aqui na escala Celsius, é igual a 5 vezes 62. 62 vezes 5 dá 310. Para acabar de resolver o exercício, ó, o número que multiplica a variável sempre vai passar para o outro lado da equação dividindo. E 310 divididos por 9 é aproximadamente igual a 34,4 graus Celsius. Vou fazer a mesma coisa aqui para essa outra temperatura, 104 graus Fahrenheit. Então, está aqui a relação de conversão. O 104 ele entra aqui do lado direito. Então, a gente repete o lado esquerdo, aí eu tenho 104 menos 32 sobre 9, 104 menos 32 dá 72. Aqui, ó, desse lado, observem que 72 divididos por 9, isso é exato, isso vale 8. Então, e não faz diferença alguma se eu escrevo o 8 dessa maneira, 8 divididos por 1. Então, aqui, né, basta multiplicar cruzado, e a gente obtém que a temperatura aqui na escala Celsius é igual a 5 vezes 8, que é igual a 40 graus Celsius. Ou seja, 94 graus Fahrenheit equivalem a 34,4 graus Celsius e 104 graus Fahrenheit equivalem a 40 graus Celsius. Beleza? No item B, ele está pedindo para determinar a temperatura em graus Fahrenheit do valor equivalente a 37 graus Celsius. Então, aqui, o processo já é inverso. Ele deu a temperatura na escala Celsius e está pedindo para determinar essa temperatura na escala Fahrenheit, como aparece aqui na tabelinha. Então, 37 graus Celsius. Aqui no caso, a gente vai substituir do lado esquerdo, então eu tenho 37 divididos por 5 é igual a tudo que aparece do lado direito, que a gente não tem o que fazer. O 37 divididos por 5, isso não é exato, então aqui a gente já vai pegar e vai multiplicar cruzado, só tomando cuidado de que quando a gente faz isso, lembrando que o 5, ele não está multiplicando a temperatura na escala Fahrenheit só. Ela está multiplicando todo este termo, como aparece aqui. Então, eu tenho 5 vezes a temperatura na escala Fahrenheit menos 32 é igual a 37 vezes 9. Então, aqui a gente aplica a propriedade distributiva, ou seja, o 5 vai multiplicar cada termo aqui dentro. Então, eu tenho 5 vezes a temperatura na escala Fahrenheit, 5 vezes menos 32 dá menos 60, 37 vezes 9 dá 333. Resolvendo a equação, o menos 160 vai passar para o outro lado. Como a gente está mudando de termo, de lado na igualdade, precisa mudar o sinal, então ele fica positivo. 333 mais 160 dá 493. O 5 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, e 493 divididos por 5 é igual a 98,6, ou seja, 37 graus Celsius, equivalem a 98,6 graus Fahrenheit. O exercício número 5 está dizendo o seguinte, no grande colisor de hadrons, LHC na sigla em inglês, as partículas vão correr umas contra as outras em um túnel de 27 km de extensão que tem algumas partes resfriadas a menos 271,25 graus Celsius. Os resultados oriundos dessas colisões, entretanto, vão seguir pelo mundo todo. A grade do LHC terá 60 mil computadores. O objetivo da construção do complexo franco-suíço, que custou 10 bilhões de dólares e é administrado pelo CERN, Organização Europeia de Pesquisa Nuclear na sigla em francês, é revolucionar a forma de se enxergar o universo. A temperatura citada no texto, expressa nas escalas Fahrenheit e Kelvin, equivale, respectivamente, aos valores aproximados de... Então, primeira coisa é entender o que o problema está pedindo. Ele deu a temperatura na escala Celsius, menos 271,25, e está pedindo para determinar essa temperatura nas escalas Fahrenheit e Kelvin. Mas observem logo que ele diz que esses valores, na realidade, são aproximados. Então, como é um valor aproximado, eu não vou precisar me utilizar desse vírgula 25, porque isso só vai aumentar a probabilidade de erro. Então, nesse caso, eu vou converter a temperatura de menos 271 graus Celsius para as escalas Fahrenheit e Kelvin. Então,
Tá aqui, né, a relação de conversão entre as escalas Celsius e Fahrenheit. O menos 271 ele entra aqui do lado esquerdo, então, né, observem como aparece aqui do lado esquerdo. Essa divisão aqui, menos 271, né, divididos por 5, ela não é exata. Então, nesse ponto, a gente vai pegar e vai multiplicar cruzado. Então, eu tenho 5 vezes esse termo que aparece aqui, né, lembrando que ele tem que multiplicar tudo, é igual a esse outro produto, que é menos 271 vezes 9. Do lado esquerdo, a gente aplica a propriedade distributiva, então nós temos 5 vezes a temperatura na escala Fahrenheit, menos 5 vezes 32 dá 160. É igual, aqui mais com menos na multiplicação é menos, 271 vezes 9 dá menos 2.439. Resolvendo a equação, o menos 160 vai para o outro lado com sinal trocado, ou seja, ele vai para o outro lado positivo. Essa soma algébrica, como os sinais são diferentes, a gente diminui os números, dá 2.279. O maior número é esse, o sinal que está atrás dele é negativo. Então a resposta aqui dá menos 2.279. Para acabar de resolver o problema, o número que multiplica passa para o outro lado sempre dividindo, e a temperatura aqui na escala Fahrenheit, correspondente a menos 271 graus Celsius, é aproximadamente igual a menos 455,8. E menos 455,8 é aproximadamente igual a menos 456. Tranquilo? Agora, aqui nós temos o seguinte, eu tenho que converter menos 271 graus Celsius na escala Kelvin. Então, aqui nós temos o seguinte, ó, o menos 271, ele entra do lado esquerdo. É igual a tudo que aparece ali do lado direito, porque eu não posso mexer. Para resolver a equação, o menos 273 vai para o outro lado positivo, e menos 271 mais 273 é igual a 2 kelvins. Então, observem que aqui nesse exercício número 5, a alternativa correta aqui é a alternativa B. O exercício número 6, ele fala o seguinte, ó, 30 minutos antes de aterrissar o avião, o comandante informou aos passageiros que a temperatura na cidade do desembarque era 41 graus Fahrenheit. Um passageiro julgou se tratar de 41 graus Celsius e desembarcou de bermuda e camiseta. Calcule a temperatura da cidade na escala Celsius e explique se o passageiro estava com roupas adequadas para o clima da cidade. Então, né, observem que a gente vai ter que fazer duas coisas diferentes. A primeira é determinar a temperatura da cidade, ou seja, 41 graus Fahrenheit na escala Celsius. Primeiro a gente vai se concentrar nisso. Então, está aqui a relação de conversão entre as duas temperaturas. 41 graus Fahrenheit, o 41 ele entra do lado direito. Então eu tenho aqui do lado esquerdo, a gente não pode fazer nada. Do lado direito nós temos 41 menos 32 sobre 9. 41 menos 32 é igual a 9. 9 divididos por 9, isso aqui é exato, é igual a 1. E aqui, né, a gente resolve a equação multiplicando cruzado, obtendo esse valor, 5 graus Celsius. Ou seja, 41 graus Fahrenheit equivale a 5 graus Celsius. Aí ele quer saber se o passageiro estava com roupas adequadas para o clima da cidade. Eu creio que não, né? Porque 5 graus Celsius normalmente está um frio, não para mim, né? Mas para as pessoas normais, 5 graus Celsius é muito frio. Então, não. Pelo fato da temperatura, no caso na cidade ser de 5 graus Celsius, ele não estava com roupas adequadas, no caso, né? Beleza? Prosseguindo, o exercício número 7, ele está dizendo o seguinte, ó, os conceitos de temperatura e calor são utilizados no nosso cotidiano de forma diferente do conceito físico real, como nessa frase, ó, eu estou com calor. A temperatura ela é mais bem descrita cientificamente como o quê? Então, observe que dentre as respostas, a que está mais dentro do conceito que nós vimos na aula passada é o que aparece aqui no item C. A temperatura ela mede o grau de agitação das moléculas de um corpo. Para finalizar, não é o tipo de problema que normalmente eu gosto de trabalhar, mas levando em consideração que muitos de vocês estão vendo, fazendo isso pela primeira vez, eu achei interessante botar um exercício meramente numérico. Então, eu tenho uma tabela, e aí o que está em preto são as temperaturas dadas no problema.
problema, e ele está pedindo para vocês determinarem essa temperatura nas duas outras escalas. Então, aqui na primeira linha, eu tenho que transformar 400 graus Celsius nas escalas Fahrenheit e Kelvin. Então, fazendo uma coisa de cada vez, aqui nós temos o seguinte, a relação de conversão entre as escalas Celsius e Fahrenheit. O 400 ele entra aqui do lado esquerdo, do lado direito a gente repete. Então, eu tenho 400 divididos por 5, que é igual a 80. É igual a tudo que aparece aqui do lado direito, porque eu não posso mexer. Chegou nesse ponto aqui, a gente multiplica cruzado e nós temos 1 vezes esse termo, que aparece aqui, igual a 80 vezes 9, que no caso é 720. Então, 1 vezes qualquer termo é o próprio termo. Para finalizar a resolução aqui da equação, o menos 32 vai para o outro lado positivo, de tal maneira que 400 graus Celsius equivalem a 752 graus Fahrenheit. Continuando, eu tenho que transformar 400 graus Celsius na escala Kelvin. Está aqui a relação de conversão. O 400 ele entra aqui do lado esquerdo. Então, eu tenho 400 igual aqui a tudo que aparece aqui do lado direito. O menos 273 vai para o outro lado com sinal trocado, ou seja, ele vai para o outro lado positivo. 400 mais 273 dá 673 kelvins. Matei a primeira linha. Na segunda linha, eu tenho que transformar 99,5 graus Fahrenheit nas escalas Celsius e Kelvin. Então, primeiro transformando aqui na escala Celsius, a relação de conversão está aqui. O 99,5 ele entra aqui do lado direito, tranquilo? Então, do lado esquerdo a gente não pode fazer nada. 99,5 menos 32 dá 67,5. 67,5 divididos por 9, isso é exato, dá 7,5. De tal maneira que 99,5 graus Fahrenheit, eu tenho aqui 5 vezes 7,5, dá 22,5 graus Celsius. Então, e transformando agora essa temperatura na escala Celsius para a escala Kelvin, está aqui a relação de conversão. Então, nós temos 22,5 é igual a temperatura na escala Kelvin menos 273. O sinal negativo, já que eu tenho que resolver a equação, esse termo aqui negativo vai passar para o outro lado, ele tem que ir com o sinal trocado, de tal forma que 22,5 graus Celsius equivalem a 295,5 kelvins. Matei a segunda linha. Na terceira e última linha, eu tenho que transformar 123 kelvins nas escalas Celsius e Fahrenheit. Então, 123 Kelvin, a gente vai substituir aqui do lado direito. Então, a temperatura na escala Celsius, eu tenho 123 menos 273, que nesse caso aqui dá menos 150 graus Celsius. Tranquilo? Para finalizar, eu vou pegar agora essa temperatura, que é menos 150 graus Celsius, eu vou transformar isso na escala Fahrenheit. Então, está aqui a relação de conversão. O menos 150 ele entra do lado esquerdo, como vocês podem observar. Menos 150 divididos por 5 dá menos 30. O lado direito eu não posso mexer por enquanto. Aqui nesse ponto a gente pode multiplicar, na verdade deve multiplicar cruzado. Então, aqui nós temos a temperatura na escala Fahrenheit menos 32 é igual a menos 30 vezes 9, que nesse caso é menos 270. O menos 32 vai para o outro lado da equação com o sinal trocado, de tal forma que a temperatura na escala Fahrenheit correspondente a 123 kelvins é igual a menos 238 graus Fahrenheit. Galera, durante essa semana, o que vocês vão fazer é responder o quiz. Se vocês observarem, eu postei duas atividades diferentes. Uma delas é essa correção, com o PDF e com o vídeo, tá lá no YouTube. E além disso, você tem um quiz, quer dizer, gente, é um jogo de perguntas e respostas. São questões de múltipla escolha em cima do tema dessa aula, no caso, em cima desse tema de temperatura. É o seguinte, como está escrito lá, eu vou pontuar todos os alunos que responderem. Só que a minha intenção é ter uma ideia, ter uma noção se vocês estão entendendo os conceitos ou não. Então, olha só, eu vou pontuar simplesmente pela participação no quiz.
Então, assim, respondam, cara, com calma, vocês vão ter acesso a material, mas, sabe, tentem fazer como se vocês estivessem resolvendo uma lista de exercícios, sabe? Separem um tempo para fazer isso durante a semana assim, o resultado sai na hora, vai para o e-mail de vocês, tá? O e-mail criado pela Seduc. Então, assim, e para mim é bom que já aparece tudo corrigido de forma automática, tá? Então eu vou ter como saber quem está fazendo isso, porque esse tipo de controle a plataforma me permite ter. E assim, uma outra coisa que eu vou pedir a vocês eu não tenho noção nesse primeiro momento de quem está estudando pela plataforma ou não. Então, se for possível, tentem dar um oi lá no tópico correspondente a essa correção. É só para ter uma ideia, cara, de quem está acompanhando a aula ou não, beleza? Pessoal, na semana que vem a gente vai trabalhar com o conceito de calor e as suas formas de propagação. Assim, peço para que vocês não deixem de se cuidar, para que fiquem em casa, obviamente naqueles que puderem, o pessoal que não trabalha, sabe, cuidem-se, cuidem das suas famílias, porque, cara, o momento, a única coisa que esse momento pede é isso. Continuo à disposição para tirar as dúvidas de vocês e por hoje é só, tá? Um grande abraço a todos.